Rapaz, né? É, antes do mundo ser mundo, Deus já era Deus, né? Deus já era Deus. E aí as pessoas acho que a gente se limita ali a Abraão, né? Que é o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, né? Só que Deus, antes de Abraão, já era Deus. Antes da fundação do mundo, ele já era Deus. Então, aí vem aquela briga toda, né? Não, porque Deus usou Abraão e, e aí teve aqueles filhos, né? Filho com a Agar, teve filho com a Sara, então da Sara era o escolhido, né? Mas para e pensa, né? Antes de Abraão, Deus já era Deus. E por que que quando Agar foi para o deserto não permitiu que Ismael morresse, né? É porque Deus é Deus, Deus ele tem um plano para tudo, ele não precisa eliminar tudo, né? E aí cria uma crença de que um povo tem que brigar com outro povo, porque uma descendência de Ismael, outra descendência de Sara, então, de Isaac, né? Que os dois, tudo vem de Abraão, né? Na verdade, vem de Abraão, as duas descendências. Mas não tem necessidade de haver briga, porque Deus já era Deus antes da fundação do mundo, né? Então fica uma briga como se para saber qual o Deus, né? Qual o Deus, né? Que tem que sobreviver, qual é o Deus, né? Que tem que imperar, né? Não, Deus já era Deus antes da fundação do mundo. Antes de Abraão, Deus já era Deus. Então, quando houve quando houve, né, Ismael e Isaac, né, que Ismael que foi mandado embora junto com Agar, né, por Sara, que pediu para Abraão mandar Agar embora. Deus não destruiu aquela descendência ali, né? E por que hoje um acha que tem que destruir o outro? Não faz sentido, porque Deus já era Deus antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de Abraão, Deus já era Deus. Aí as pessoas, elas criam uma ilusão de que um tem que destruir o outro. Ninguém precisa destruir ninguém, né? Eu até vejo da seguinte forma que a evolução está exatamente nisso. É você poder fazer alguma coisa e você não faz. Você ter o poder de aniquilar alguma coisa e você não aniquila. Por quê? Porque você é muito maior do que aquilo ali, muito maior do que aquele sentimento de aniquilação, né? Você fazer o mal é como você chutar uma pessoa caída, né? Um verdadeiro guerreiro, ele não chuta o que está caído, ele espera o guerreiro levantar para continuar a batalha, né? E hoje nós vemos coisas covardes, né? Que são covardes. E sabe que eu penso que Deus está só na observação, vendo o tão pequeno que é a mentalidade humana, né? Tão pequeno que colocam Deus numa caixa pequena, de que tem que ser daquela forma ali, e esquecem que Deus já era Deus antes da fundação do mundo. E ele criou as diversidades, ele criou as diferenças, né? E por que será que se criou as diferenças, né? Eu acho que para haver respeito, né? Para haver respeito, né? Nem os anjos têm as asas igual, né? Os arcanjos não têm as asas igual dos anjos.
igual dos serafins. Então, as diversidades, existe a diversidade, é tudo na categoria de anjo, né? Se tu pegar a categoria de anjos, tem vários tipos de anjo, e na maioria não tem as asas igual, mas é anjo. Então, por que a humanidade, oh meu Deus, tem que se pôr numa maneira diferente, né? Não, tem que ser igual, né? Não, é humanidade, não importa se é diferente ou não, é humanidade, é criação, é criatura, e é um criador, né? É um criador. E também existe o sincronismo, né? Sincronismo de nomes. Se tu pegar as religiões, né? As entidades, elas têm os nomes, mas elas têm sincronismo com outras religiões. Então, por que as pessoas têm que jogar pedra? Por que as pessoas têm que aniquilar aquilo que, sabe, que não tem necessidade de fazer? Não é, na verdade, não é um problema. Na verdade, não é um problema. Nunca foi um problema. O problema é a pessoa, é a própria pessoa, porque eu sempre falo isso. Aqueles que falam de mim, não sou eu o problema é ela que está falando de mim, porque alguma coisa em mim incomoda ela, né? O que incomoda? Não me interessa o que incomoda a pessoa, né? Mas é sempre assim, a pessoa que está ali revoltada com alguma coisa, ela olha a situação porque alguma coisa ali incomoda ela. Talvez algo até que ela não tenha. Então, hoje não é diferente, né? As pessoas olham e querem destruir aquilo que elas não conseguem ser, que elas não conseguem vir a se tornar. Então, como não é igual, elas querem destruir. Se Deus tivesse esse tipo de pensamento, ele destruía todo mundo, porque nenhum de nós é exatamente igual ao Cristo, nenhum de nós é exatamente igual a Deus. Nós somos imagem e semelhança, mas do resto, estamos muito longe da perfeição, da bondade, da dignidade que Deus emana, ensina e exala, enfim. Aí você vê pessoas falando que é do exército de Deus. Ser do exército de Deus é estar no comando de Deus. Não no comando do homem, né? Porque sempre se tratou de Deus, nunca do homem, mas o homem, ele quer a glória para ele quer poder para ele quer os feitos para ele, né? Deus não manda ir, ele vai, olha só. Deus não manda fazer guerras e ele faz, olha só. Usa o nome de Deus para levantar guerras em nome de Deus, olha só. E o Senhor não está nesse negócio aí, né? Deus, ele não está no julgo, Deus, ele não está na divisão, Deus, ele não está na condenação, né? Não adianta dizer, condenação, Deus condena sim, mas na hora que tiver condenar, lá na glória que ele vai condenar a gente, tá? Aí vai ver para que lado que a gente vai, o que vai acontecer, é outra história. Eu falo condenação de uma pessoa pegar e querer condenar a outra aqui, querendo colocar debaixo de julgo, né, de escravidão e até de morte, que aí é condenação, né? Quando você faz coisas que levam o outro à morte, isso é uma condenação. Então, você julgou, você condenou, ou seja, você já está pegando os atributos de Deus, porque justiça e juízo é a base do trono de Deus, né? Você não está tendo misericórdia, você não está tendo justiça, né? Porque nós somos muito injustos, nós como ser humano, né? Nós fazemos justiça de acordo com aquilo que nos é ensinado, e às vezes o que nos é ensinado é absolutamente limitado, né? É absolutamente limitado, porque vem de uma regra de ensinamento, de crenças limitantes, né? Que faz com que a gente leve a justiça daquela forma ali. E essa não é a verdadeira justiça de Deus, né? Não é a verdadeira justiça de Deus. Se você pegar aquela passagem bíblica que Jesus, né,
escreveu na areia ali, escreveu no chão ali, enquanto eles estavam acusando a mulher de adúltera, né? Diz que ela devia ter menos de 16 anos, porque quando era maior de idade era por estrangulamento, e ali ia ser por apedrejamento. Então, quando é apedrejamento, elas tinham uma idade um pouco menor. E Jesus falou o quê? Onde estão os seus acusadores, né? Porque quem não tiver pecado que tira a primeira pedra. Olha só a justiça de Deus. E na época era para ser o quê? Apedrejado. Quer dizer, na época aquela cultura, né? Aquela crenças limitantes que eles tinham era apedrejamento. Hoje até quantas pessoas é apedrejado aqui? Quantas pessoas iam ser estranguladas aqui, né? Por quê? Porque traem, porque fazem coisas que, né? Não seria de acordo. Então, para você ver que até a época muda os conceitos, né? E não sei se ainda tem isso lá, né? Na regra deles, se ainda é dessa forma, não sei. Mas nós aqui estamos no Ocidente, né? Aqui já não é dessa forma. Então, é uma questão cultural, uma questão de né? Não podia usar calça, hoje as mulheres usam calça, muitas regras, né? E aí você há de se entender, né? Que muitas coisas foram feitas em nome de Deus e ao qual Deus não estava naquele negócio ali. E hoje não é diferente, né? Hoje as pessoas às vezes usam o nome de Deus e para botar terror, para colocar uma conduta, né, no povo, uma forma de pensar, uma maneira de administrar mentes, né, que não esteja condizendo com o que realmente Deus é, né? Porque o Deus é Deus antes da fundação do mundo, né? E quando ele se apresentou lá para Jacó, lá para Abraão, quando ele se apresentou para Abraão, né? Era um mistério diferente que ele tinha com Abraão. Mas não significa que as pessoas têm o poder de destruir. É como eu falei, já vou repetir aqui, né? Quando Agar saiu com Ismael, Deus permitiu eles viverem. E Abraão ficou preocupado e Deus falou que ia cuidar deles. Então Deus tem cuidado. E agora, por que os outros acham que tem o direito de ir lá e fazer alguma coisa, se naquela época Deus não fez? Ou seja, estão pegando uma justiça que não, sabe? Estão lendo um evangelho, não sei como eles chamam lá, as regras deles, de uma forma que é absolutamente dominada. E vou dizer mais uma coisa para ti, dominada pelo inimigo, né? Porque as almas perversas, né? Elas se utilizam de corpos, né? Se utilizam-se de pessoas. E como que se utiliza-se de pessoas, né? Através de energia, ou seja, se você tem uma frequência vibratória que você você não cuida da sua vida espiritual, você, enfim, né? Frequências. Essas frequências, elas atraem espíritos perversos, né? E não é porque o cara tá lá orando que ele pode não atrair, porque às vezes está orando, mas está fazendo outras coisas, tem uma mente perturbada. Às vezes ele é um perseguido espiritual de alguma outra... por espíritos, né? Por algum motivo, para ir virar alvo de perturbação naquela mente. Eu estou falando de uma área de espiritual ao qual muitos cristãos não aceitariam, né? Mas a verdade é essa, existem os obsessores espirituais, existem os obsessores carnais, né? Em forma física, e existem os espirituais. E esses obsessores espirituais, né? Às vezes eles tomam uma forma tão forte na pessoa que a pessoa entra num estado de loucura. A loucura nada mais é do que um alto grau de obsessão. E quando os obsessores trabalham muito tempo na vida de uma pessoa, eles causam danos, eles danificam, eles conseguem danificar a pessoa.
Existem também espíritos trevosos, né, que se utilizam de pessoas, né, para manipulação, a manipulação aqui na Terra, né, porque é dessa forma que eles trabalham trazendo caos. E quem já ouviu falar em possessão, né, em possessão, aqueles que as pessoas ficam possessas e tem que fazer, como chama? Esqueci o nome. Então, essas pessoas que ficam possessas, né? E vou dizer mais uma coisa: tem muito demônio que sabe se comportar, sabe? Vai aparecer uma lady aqui na Terra, aparecer um gentleman aqui na Terra, porque eles estão trabalhando usando a manipulação da pessoa, manipulando a pessoa para fazer projetos e planos já alinhados com os planos do inimigo das almas, já vem lá do plano espiritual isso. Então, essas são pessoas que são endemoniadas, ou seja, a pessoa já é um demônio encarnado, né? Já está com o demônio ali encarnado, e fazendo atrocidades, né? E vocês pensam que vai vir da onde o falso Messias? Vai vir de pessoas que falam de Deus, que diz que é isso de Deus, que é aquilo de Deus. Vai vir exatamente daí. Para quê? Para abduzir mentes, para dizer que vai colocar paz, mas não vai ser paz nada, porque vai querer controlar a mente de todo mundo, né? E essa é a grande verdade, né? Eles querem dominar, porque Deus, ele é amor, ele é liberdade. Tanto é amor e liberdade que ele nos dá o livre-arbítrio. E não é porque você diz, não vou seguir Jesus, que ele vai te destruir. Não é isso. Eu não vou seguir Deus, então ele vai te... Não é isso. Se você não fizer essa escolha, ele não vai te destruir. Sabe? Ele vai deixar você viver. Lógico que toda ação tem uma reação. Se você tiver uma vivência no meio de vícios, né, de coisas que não edificam, vai ter as suas consequências. E assim é tudo. Até você tendo uma vida separada com o altar, você também tem as suas atribulações, os seus problemas, as suas adversidades, as lutas, né? Então, não significa que a pessoa vai ficar isenta de problemas. A palavra de Deus, no mundo tereis aflição, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. A palavra fala isso. Então, o que há de se entender é que se o próprio Deus não destruiu naquela época, né, a descendência de Agar, por que agora eles querem destruir a descendência de Agar? Naquela época, Deus não quis destruir, não quis, porque ele não quis, ele permitiu viver e disse que ia cuidar. Agora os outros querem destruir, que isso? Sabe? Deus já era Deus antes da fundação do mundo. Antes de Abraão, Deus já era Deus. Então, não justifica a perseguição. E você vê, são pessoas, né? São pessoas ou demônios, sei lá. Eles já estão nessa programação há muito tempo fazendo isso, sabe? E abduzem mentes, né? Abduzem mentes. E é a coisa mais triste que tem, porque eles pregam uma palavra ao qual faz você pensar daquela forma. Não, se nós não fizer, eles vão fazer isso. E não tem nada a ver. Não existe isso. É a maneira que eles têm de seduzir para poder fazer aquilo que eles querem. Aí levam nações ao erro, levam multidões ao erro, achando, não, nós isso, nós aquilo. Então tem que fazer. Olha só que horror isso, né? Porque se houver respeito, né? Não há de ser necessário, né? Não há necessidade de fazerem imperialismo sobre países, né? Não há necessidade. Paguem o preço justo da mercadoria, né? Respeitem as diferenças, respeitem as opiniões, respeitem as crenças, respeitem a dignidade humana. As diferenças nos ensinam a amar, as diferenças nos ensinam a perdoar, as diferenças nos ensinam a empatia. Não há necessidade, né? Eu
eu gosto muito de falar de paz, de amor, né? Enfim. Mas confesso que após tanta violência, tanta dor que eu presenciei, embora não esteja no local, eu tenho a capacidade de presenciar o que está acontecendo. Eu me levantei, eu fiquei com raiva, fiquei chateada, fiquei com raiva. E porque é injusto, sabe? É injusto. E não é porque alguém da minha casa é da minha casa e se fizer um mal para alguém que eu vou ser imparcial, porque Deus não é dois pesos, duas medidas, sabe? Deus não é dois pesos, duas medidas. Deus é justo, né? E por que eu tenho que ser justo com a minha casa e injusto com o outro, né? E o Deus, ele é amor porque ele corrige aqueles que ele ama. Ele corrige aqueles que ele ama. A palavra fala que os olhos dele é como chama de fogo a contemplar a terra, e ele esquadrinha coração e pensamento. Antes de nós falar, ele já sabe o que a gente vai falar. Já sabe até a quantidade de cabelo que a gente tem no fio aqui na cabeça. Quantos fios de cabelo a gente tem aqui na cabeça. Então, Deus é Deus, né? Por que as pessoas colocam Deus numa caixinha tão pequena, né? Se não for assim, sabe? A ordenança de Deus tem que ter na ordenança de Deus. Antes de qualquer coisa que fizer, perguntar, Senhor, é isso mesmo? É isso, é isso. Uma vez eu conversei com uma pessoa e descobri algumas coisas e eu fui pro joelho e falei, Senhor, e aí? É isso mesmo? O Senhor falou, não se preocupa. Eu falei, tá bom, então. Então, porque seriam coisas que não eram boas, né? Eu descobri da pessoa. Então, eu entendi que não era para me julgar, não era para mim, que era para me descansar no Senhor. E hoje as pessoas não descansam no Senhor, né? É como eu falo, são mentes que foram abduzidas, né, por projetos do adversário. Então, são mentes demoníacas, né, que foram sequestradas, às vezes já os demônios encarnados já, para fazer agendas espirituais perversas, né? Mas está repreendido em nome de Jesus, né? Que as articulações e manipulações perversas feitas nos planos espirituais, dimensionais, espaço-tempo, sejam repreendidas. Nós rejeitamos as obras do inferno na terra, porque a terra é bendita, abençoada, herança que Deus nos deu. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Que Deus venha quebrar os laços dos passarinheiros, peste perniciosa, dominações mentais, né? Projetos, planos do adversário, que o Senhor venha romper em nome de Yahushua Mashiach. Pelo sangue do Mashiach que há poder, né? Deus vai colocar a santa mão dele sobre cada nação, guardando, separando, né? Protegendo, dissipando os homens maus, perversos, manipuladores, enganadores, que levantam ódio, morte. Que Deus venha repreender em nome de Jesus. O Senhor venha tomar os governos, que nem tomou lá na época que Deus era que mandava, e havia os juízes, né? Que venha, Senhor, governar. Tudo está na mão do Eterno, El Shaddai, o Adonai, o Criador de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Que os homens sejam paralisados, como paralisou Nabucodonosor, paralisa Jezebel, Acabe, paralisa os faraós, querem colocar nós embaixo de julgo, de escravidão, de mentira e de engano. Que o Senhor venha paralisar os grandes na terra, se necessário for. Porque o Aleph é dele, o fôlego de vida é deles. Aleluia, Jesus. Tu é aquele que levanta, mas também abate. Oh, glória. Oh, Senhor da glória, tu é aquele que tira do sepulcro. Aleluia. Mas tu também coloca, meu Deus. Aleluia.
Santo, santo, santo é o teu nome, aleluia, Jesus. Poderoso entre as nações, aleluia. Louvado seja o teu nome, santo, poderoso. Ah, glória a Deus, aleluia. E os anjos e arcanjos com as espadas na mão, aleluia. Cortando os laços do passarinheiro, aleluia, Jesus. Cortando a peste perniciosa, aleluia. Porque tu és Deus, aleluia, aleluia. Sempre foi Deus, aleluia. Elohim, El Shaddai, Adonai, aleluia. Elohim, El Shaddai, Adonai, aleluia. É o teu nome, sobre todo nome, aleluia.